Olá, mulheres restauradas, seja bem-vinda a mais um devocional. Plenitude. Hoje nós estamos no dia 26. É com um grande temor, alegria e sabendo que há uma palavra para a nossa vida nesse dia vindo do coração do nosso Pai, que eu venho aqui. E eu sei que Deus ele tem nos levado a um caminho. Por esse caminho ele tem nos dado um alimento. E esse alimento tem nos fortalecido e tem nos ajudado a avançar. Não correr, né? Talvez nós vamos dando passos lentos, talvez nós paramos para descansar, mas nós estamos em um caminho de ida para um destino, né? Há uma vida eterna que nos espera. E mesmo diante de todas as dificuldades, porque quando nós decidimos amar e nos render a Cristo Jesus, e vivermos uma vida de santificação diária para glorificar o nome de Deus, nós enfrentamos muitos desafios. Não é fácil. Nós sempre vamos enfrentar alguma dificuldade. Mas como nós nos posicionamos diante disso é que vai fazer toda a diferença. É entender que mesmo diante das dificuldades e dos desafios, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele tem nos dado a toda manhã uma nova oportunidade. Hoje, por exemplo, minha irmã, é mais uma nova oportunidade que ele nos dá. E decidir como nós vamos viver esse dia faz toda a diferença. Como nós vamos agir, as escolhas que nós vamos fazer, as pessoas que nós vamos nos conectar, vai fazer toda a diferença porque nós vamos semear sementes e essas sementes elas dão frutos e muitas vezes nós escolhemos sementes erradas. Mas também hoje nós temos a oportunidade de escolher as sementes certas e lançar numa terra fértil, arada, que o Senhor preparou para nós. E hoje nós vamos estar aqui lendo lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Essa palavra vai falar que, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta, né, desse versículo que abre o capítulo 4 para a igreja de Filipos, enquanto ele estava preso. Eu tenho certeza que ele não estava em uma situação confortável nem agradável, muito menos de segurança e de paz. E foi vivendo nesse cenário de ameaça e dor que ele certamente, guiado pelo Espírito Santo, ele nos lembra a importância de selecionar nossos pensamentos. Interessante é que Paulo, minhas irmãs, ele estava com o corpo preso, ele estava numa prisão, mas certamente os seus pensamentos, eles eram livres e eles produziam bons frutos. Hoje eu quero falar para você que o meu e o seu pensamento, ele tem, né, o poder de interferir diretamente nas nossas emoções. Muitas vezes as nossas emoções, né, saudáveis, os nossos pensamentos positivos, né, ele tem a ver com uma mente cheia de pensamentos bons. Como também, tá? Muitas vezes, quando nós estamos com emoções doentias, pensamentos negativos, muitas vezes isso deriva de uma mente que, infelizmente, ela está acumulando pensamentos ruins. A alegria ou a tristeza, o ser grato ou o murmurar, o entusiasmo ou o pessimismo, tudo isso nasce do que nós pensamos, dos nossos pensamentos. E quando permitimos que nossos pensamentos ruins, eles se instalem na nossa mente, estamos abrindo a porta da nossa alma para que o mal entre. A nossa alma, ela é composta de razão e emoção. A razão é o nosso intelecto, é o nosso conhecimento racional. Mas as emoções, elas são formadas pelos pensamentos e sentimentos. É muito importante saber que o que faz uma pessoa agir são as emoções.
Certamente você pode conhecer alguém que tem muitos títulos, diplomas, sabe? É uma pessoa com uma racionalidade super desenvolvida, mas essa pessoa, ela não consegue desenvolver uma vida saudável. Você conhece alguém que, que tem conhecimento, é uma pessoa muito inteligente, mas ela não consegue desenvolver uma vida saudável? Ela não consegue ter uma boa espiritualidade, ela não consegue ter bons relacionamentos, ela não consegue avançar, ela não consegue ser alegre. Por que que alguém com tanto títulos, diplomas, conhecimento, inteligência, né, ela não consegue tudo isso? Porque normalmente essa pessoa, ela está doente na alma. A alma doente, ela gera um corpo doente, ela gera ações doentes, ela gera em nós, né, emoções doentes. Nós cuidamos do espírito, nós oramos, meditamos a palavra, né, falamos com o Criador, falamos com o nosso Pai, mas é preciso que a gente também olhe para a nossa alma, que é o centro das emoções. É onde nós estamos ali recebendo informações que geram emoções boas e emoções ruins. As nossas emoções, elas nos movem. Então é por isso que nós precisamos ser diligentes na missão para que a gente venha fortalecer e blindar nossas emoções e dar atenção a elas, sabe? Porque elas, nós não podemos governar uma emoção, né? A tristeza, a angústia, o medo, mas nós podemos gerenciar a forma como nós vamos responder a essas emoções. Se nós vamos ficar aprisionadas a elas ou se nós vamos blindar, né? Blindar, fortalecer, vencer. E tudo isso vai nascer no nosso pensamento. Tudo aquilo que a gente pensa, né? Antes da gente realizar algo na prática, antes de eu vir aqui, antes das irmãs virem aqui, deixar, né, as devocionais, nós pensamos, nós raciocinamos, nós lembramos da nossa responsabilidade, primeiro com o Senhor e depois com as mulheres do projeto. Então, antes de nós realizarmos qualquer coisa, nós lembramos, nós pensamos. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente, né, lembra, ele pode refletir numa ação boa ou numa ação ruim, né? Por exemplo, né, o suicídio, que é uma das coisas que infelizmente tem acontecido muito, até mesmo com líderes espirituais, né? Antes de um suicídio ele ser cometido, ele é pensado. A pessoa pensou, a pessoa está cheia de tristeza, de emoções ruins dentro da alma dela, ela está enferma. E ela vai pensar no que é ruim, ela vai pensar que não dá mais para viver, ela vai pensar que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Para depois que ela pensar, né, ela ter ali a ação de cometer esse ato. E assim vai ser com tudo. Né? A pessoa, antes de cometer um crime, de cometer um ato de pecado, ela vai pensar. Ela vai pensar em como ela vai fazer, ela vai raciocinar. Então, o pensamento, ele gera uma ação. E nós, como mulheres cristãs, precisamos vigiar os nossos pensamentos. Eu estou falando de coisas aqui que são coisas muito sérias, mas também existem coisas que, às vezes, por exemplo, você pensa mal de uma pessoa, né? Às vezes você nem conhece a pessoa direito, você pensa algo daquela pessoa que ela nem é. E aí você passa a não lidar mais com aquela pessoa com carinho, com amor, porque você imaginou uma situação que, de repente, é apenas algo da sua mente e nem é verdade. Mas o seu pensamento gera uma ação. Quantas vezes nós acordamos, né? E nós queremos parar. O pensamento da gente é que está tudo ruim, que está tudo péssimo. E ali aquele pensamento faz a gente procrastinar, faz a gente não meditar na palavra, faz a gente não agradecer ao Senhor. Então gerou uma ação. Mas essa ação, ela foi positiva? Não, ela foi negativa, a gente paralisou. Então, nós precisamos buscar a cada dia blindar os nossos pensamentos, a nossa mente. Efésios fala sobre isso, né? Que nós devemos nos revestir da armadura de Deus e ele fala do capacete da salvação. Ele fala de blindar a nossa mente, os nossos pensamentos, né? A palavra fala sobre isso. Mas como que nós podemos fazer isso, né? De que forma nós podemos eliminar esses pensamentos que são pensamentos intrusos?
Porque quando eles entram na nossa mente, muitas vezes eles querem nos levar ao erro, ao pecado, à dor, à tristeza, à lamúria. Ao invés de nós olharmos para o lado daquilo que realmente é bom, diante de coisas negativas, tem um lado positivo também. Mas nem sempre nós conseguimos olhar o lado positivo. Eu estava conversando, né, com uma pessoa que eu amo muito a respeito de quando as coisas dão erradas, né? Estava conversando isso com essa pessoa, de quantas vezes a gente reclama. A gente dobra os joelhos, a gente fala com Deus, Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos, seja feita a sua vontade. Mas quando algo sai de acordo com aquilo que a gente acha que está dando errado, a gente não consegue ver que aquilo que deu errado aos nossos olhos está dando certo, porque a gente entregou a nossa vida para Deus. Quantas vezes? Quantas e quantas vezes nós não conseguimos olhar, eu digo até mesmo por mim, né? Naquele primeiro momento a gente fala assim, poxa, nem me programei, me planejei e deu errado. Será que deu errado mesmo? Ou será que foi resposta daquilo que nós oramos, Senhor, seja feita a sua vontade? E às vezes a nossa vontade não é a vontade do Senhor. E aí, porque a nossa vontade não foi feita, a gente acha que deu errado. Mas na realidade não, está dando certo, porque foi feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é errada. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Porque o Senhor conhece aquilo que nós não conhecemos. Eu e você vemos o agora, né? O que é para a gente favorável. Deus, ele vê o que nós não vimos, o que nós não enxergamos. Ele vê além. Então, nós precisamos aprender que nem sempre nós vamos estar parecendo que tá parecendo que está dando errado, né? Mas está dando é certo. Porque você entregou sua vida nas mãos de um Deus que sabe de todas as coisas, até daquilo que parece que está dando errado. E muitas vezes também está dando errado pelas nossas escolhas. Né? Nós dizemos, Deus, seja feita a sua vontade, mas quando nós temos que escolher, nós escolhemos conforme a nossa vontade, conforme os nossos desejos. Nós não perguntamos para Deus muitas vezes se é da vontade de Deus. E aí nós começamos a fazer escolhas que não são da vontade de Deus, e muitas vezes nós colhemos frutos ruins, porque nós estamos fazendo escolhas desagradáveis também. O que nós escolhemos, as decisões que nós tomamos, as ações que nós fazemos, se essas ações elas não estão de acordo com a plena vontade do Senhor, muitas e muitas vezes as colheitas darão errado. Mas aí cabe a nós nos responsabilizarmos também pelos nossos atos e não culparmos a Deus, não culparmos ao outro. Quantas vezes culpamos as pessoas que estão à nossa volta, quando na realidade somos nós, mulheres ou homens, né? Somos nós seres humanos, responsáveis em todos os dias tomar ações, tomar atitudes. Mas muitas vezes nós não pensamos no que nós estamos fazendo naquele exato momento ali. Mas tudo aquilo que nós fazemos é uma resposta. Vem uma resposta, vem uma colheita, vem um fruto. Por isso a necessidade da dependência do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Então, tudo aquilo que nós escolhemos vai determinar uma ação, vai determinar, né, uma ação que gera um resultado. E também tem muito a ver com tudo aquilo que você escuta, o que você escuta, o que você vê, o que você lê, as coisas que você decide viver, as pessoas que você decide conviver, sabe? As mesas que você senta. Quem são as pessoas que você tem escutado? O que você tem visto na sua televisão? Honra a Deus? Será que está dando honra e glória ao nome do Senhor? O que você fala, o que eu falo? Aquilo que nós alimentamos a nossa alma gera em nós uma emoção, gera em nós, né, um sentimento. E muitas vezes a gente está desanimado, angustiado, né, sentindo medo, mas isso tem muito a ver com as escolhas que nós fazemos. Se você escolhe ver coisas boas, ouvir coisas boas, ler coisas boas, estar com pessoas que te fazem crescer espiritualmente, você vai viver uma vida, com certeza, de frutos bons. Mas se nós decidimos viver uma vida de modo irresponsável, se nós passamos o dia todo
muitas vezes na televisão, vendo coisas ruins, né? Vendo se, às vezes a gente está ali só se alimentando a nossa alma de tragédia. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno, mas às vezes a gente alimenta tanto a nossa alma com tragédias, com desgraças, que a gente já não consegue viver a plena alegria que o mundo não traz, mas que só Jesus pode nos trazer. Só o Espírito Santo traz. E aí a gente começa a reclamar, murmurar, culpar o outro. Como podemos ter uma saúde emocional saudável se nós buscamos por coisas que infelizmente nos fazem ficar doentes? Andamos com pessoas que infelizmente estão doentes e também essa doença acaba nos atraindo. E eu falo de doença emocional, tá? Não estou falando aqui de doença física, não. Porque muitas vezes, quando chega a ficar doente no físico, é porque a alma ela já está doente há muito tempo. Tá? Muitas vezes o resultado de uma pessoa quando ela está doente no físico é a doença na alma. É a forma como ela se alimenta. Né? Às vezes essa pessoa ela não faz uma boa alimentação. Nós estamos a vida toda culpando muitas coisas, mas nós não nos posicionamos para entender que Deus nos fez seres humanos para cuidar do nosso corpo também. O que nós comemos determina como vai ficar a nossa saúde, como nós nos alimentamos. Tudo é um resultado. Assim como nós alimentamos o espírito da palavra, né? Lemos e buscamos a palavra, alimentamos o nosso espírito da presença de Deus, o nosso corpo precisa ter alimento saudável. Se nós passamos também uma vida comendo só doce, né, massa, enchendo o nosso corpo de coisas que vão fazer mal, às vezes a gente está até doente por isso na alma. Quantas vezes a depressão, né, ficar deprimido vem dessa ansiedade, desse desejo de comer coisas que vão fazer mal para o corpo? Porque a gente está doente na alma. Nós precisamos estar curando as nossas partes. Nós somos seres integrados, temos um corpo, uma alma e um espírito. Deus, ele criou a gente assim. A palavra nos garante isso, para glorificar o nome dele no corpo, na alma e no espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, 5:23. Se não for essa certinho, depois eu trago aqui qual é, que fala sobre isso. Sobre glorificar ao Senhor no corpo, na alma e no espírito. Não adianta nós vivermos uma vida de oração, mas nós estarmos negligenciando cuidar da alma, das emoções, acúmulo de tristeza, acúmulo de ódio, acúmulo de rancor, falta de liberar perdão, acúmulo, acúmulo e acúmulo e acúmulo de coisas que vão fazendo a nossa alma estar doente e a gente quer ser cheia da presença do Senhor, mas nós não queremos curar o lugar da alma que está ali doente, enferma, de mágoas que já estão se repetindo. Isso tem cura? Tem. Quando você começa a se blindar, a se revestir, quando você começa a andar com pessoas que são empáticas, têm empatia, têm um olhar de amor pelo próximo, conseguem entender o porquê que o outro erra, sem culpar, sem julgar, você vai mudar o seu comportamento. Agora, se você anda com pessoas que julgam o tempo todo outras pessoas, se você está com pessoas que só vê o lado negativo das coisas, pessoas que ficam lá muriando a vida toda, pessoas que só reclamam, murmuram, reclamam de tudo, de todos, você vai acabar sendo assim. Se você parar para pensar, aquilo que você foca, cresce. As pessoas que você escuta muito crescem em você o que elas falam, elas te alimentam também. As pessoas elas têm o poder de nos alimentar também. E a gente começa a ser. A palavra, né, tem uma palavra que fala assim, que você escolhe, aquela pessoa que você anda muito, você fica parecida, né? E é verdade. Então, às vezes, você nem é essa pessoa, murmuradora, crítica, reclamona, mas por você estar muitas vezes num lugar com pessoas assim, você acaba ficando assim, poxa, mas eu tenho que fazer acepção de pessoas? Jamais. Você não tem que deixar de falar, você não tem que deixar de conviver com essas pessoas, jamais. Mas se essas pessoas elas estão trazendo para você algo muito maior do que você pode dar para ela de positivo, você precisa buscar encontrar recursos para vencer isso. Porque às vezes você está recebendo muito mais coisas negativas estando com essas pessoas do que doando positivo para elas mudarem. É esse que é o problema. O problema não é com as pessoas com quem nós nos relacionamos, o problema é o que isso traz de efeito para a nossa vida.
Jesus, ele sabia que ele andava no meio de pessoas pecadoras, sentava-se com os pecadores, mas ele levava para essas pessoas a cura, a restauração, porque ele tinha o combustível, né, certo. Ele era o próprio Deus. Então nós precisamos estar abastecidas do Senhor, cheias do Espírito Santo, para que a gente não venha se contaminar, mas para que a gente leve para essas pessoas o que elas precisam. Para isso a gente precisa também se conectar com pessoas saudáveis, para que a gente também receba a cura. Se você está com pessoas que estão saudáveis, você com certeza também, através do Espírito Santo que está nessas pessoas, você vai ser atraída para Deus com muito mais força, com muito mais vontade de ser curada. Então, aquilo que você pensa, você produz, você reproduz. E hoje eu te convido, minha irmã, a começar uma história de vida de cura, de cura. Às vezes você está nessa vida aí há muito tempo. E Deus hoje está falando, filho, eu preciso te ver curada. Porque tudo aquilo que é bom, como diz essa palavra, né? Que é o que for verdadeiro, for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, de excelência, de louvor, pense nessas coisas. O que você pensa determina como vai ficar a sua alma. Pensa no Senhor, pensa na salvação, na alegria de Cristo. E seja cheia de tudo isso. E limpe a sua alma. Porque quando nós fechamos, né, a porta para que entre esses pensamentos intrusos na nossa mente, nós abrimos acesso para o que edifica e transforma, para o que vem de Deus. O que hoje você precisa mudar sobre o que você tem pensado? Até mesmo o seu pensamento que tem te levado a pecar contra Deus, contra as pessoas que estão à sua volta. Que contágio social você precisa repensar? Quais os novos hábitos você precisa incluir na sua rotina para renovar a sua mente? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Quais são as novas formas de agir, de se alimentar? Como que você vai começar a mudar isso? Entendendo que a sua plenitude só será conquistada quando a sua comunicação for correta, quando o seu olhar para si e para o próximo for bom, quando os seus pensamentos forem de verdadeiros de paz, honestos, cheios de virtude, com muita verdade no seu coração. Você vai escrever o que hoje você precisa mudar imediatamente. Você vai pensar em tudo aquilo que você olha e te faz ficar enferma, da alma, do espírito ou do corpo. E você vai escrever e entregar para Deus essas coisas e dizer que elas não fazem mais parte da sua vida. Tire esse tempo, escreva. Às vezes eu falo, né, de ter uma ferramenta no final da devocional, é porque a nossa mente é preguiçosa. A nossa mente é preguiçosa. E quando a gente escuta, ela acha que a gente já sabe. Então, ela não nos dá ali a energia necessária para a gente fazer. Porque só de ouvir, ela já acredita que foi feito. Mas, às vezes, você fala, por que eu pensei e não fiz? Porque a sua mente ela já entende que você pensou e já foi feito. Muitas vezes ela pensa assim. Então, eu preciso que você exerça, que você faça aquilo na prática, para quebrar esse padrão de achar que já foi feito só porque pensou. Então, hoje eu te peço, escreva. Mas depois que você escrever, faça uma oração. E depois que você orar a Deus e que você colocar isso diante do Senhor, comece a fazer novas ações que realmente tragam benefícios para você. Comece a ter uma nova ação no seu dia. Às vezes você está querendo fazer uma ação muito grande. Não, são coisas pequenas que determinam o grande. Nada do que é grande foi grande primeiro sem ter vindo pequeno. Isso começa por nós. Antes de sermos hoje grandes, nós éramos ali um feto no ventre da nossa mãe. Então, assim também são as ações. Comece pequeno, mas vá crescendo no Senhor. Mas comece. Comece, porque às vezes você está numa vida de tristeza e de dor, porque você tem alimentado muito mais isso dentro de você do que a alegria do Senhor, do que a virtude do Espírito Santo. Comece. Que Deus abençoe seu dia e que breve você conte todos os bons frutos desse novo tempo, de sementes novas que você tem decidido plantar.